Dá pra dizer, assim, tipo, onde que você se especializa mais quando você tá falando de mercado financeiro? Por que que eu digo isso? Porque tem gente que, às vezes, é mais nichado, então, o meu caso, por exemplo, eu falo de ações que geram renda passiva. Então, faço Uhum. análise de ações que têm potencial de pagar dividendo. É um nicho do nicho, se eu for pensar. Tem gente que é mais abrangente, então fala, pô, deixa eu ver a situação da pessoal que está endividado, até você coloca aqui, né, de endividado a bilionário. E aí, como que você sai dessa situação? Onde que você se colocaria hoje em dia, assim? É, acho que assim, a maior demanda que tem hoje, né, é justamente para as pessoas que querem começar a investir e se Sim. organizar financeiramente. Uhum. Se a gente fala, às vezes: "Ah, vou falar para o investidor", investidor é a minoria. É O menos, é, mundo não exato, é é um Faria nicho do Lima, né. nicho, A gente tá aqui na exatamente, Faria Lima, mas isso aqui exatamente, não é o Brasil. Você vai para o concordo. Pará, você vai para Rondônia, você vai para o, interior de São Paulo, Mato Grosso, mas é um outro país, né, Uhum, é uma uhum, outra realidade completamente diferente da Faria Lima. E as pessoas precisam fazer o básico, né, ainda as pessoas até hoje, parece absurdo, mas estão com dinheiro na poupança. Fala, como que alguém está com dinheiro na poupança? Mas estão, né, é verdade. bilhões ainda na poupança. Tá saindo um pouco de dinheiro da poupança agora, mas não é porque estão investindo, é porque a galera tá endividada e tá tirando a grana. Então, assim, acho que a demanda que chega a mais é justamente para essa galera que precisa começar a investir Uhum, e ter insights, principalmente para não fazer cagada, né. Acho uhum. que se você, né, o Warren Buffett fala muito, né, se você errar pouco, né, já é um grande feito. Você não precisa acertar muito, mas você precisa errar pouco. Exatamente. Então se você não ficar brincando de cassino, até o slogan da minha coluna do Estadão é "investimento não é cassino", se você não ficar brincando de cassino, acho que você já dá um grande passo. Se você guarda dinheiro todo mês, primeiro dinheiro que entra, ganho 2 pau, guardei R$ 100 todo mês, você já está muito na frente. E se você não ficar brincando de cassino, querendo dar uma grande porrada na vida com investimento, você já está muito mais na frente. Concordo. Aí o resto, a vida se encarrega, né, você vai É, é, estudando e vai indo. verdade, não, concordo. E até bom você falar isso, porque realmente, tipo, apesar a realidade, quando a gente compara, né, a realidade entre quantas pessoas nos Estados Unidos investem versus quantas pessoas no Brasil, ainda tem um gap absurdo. E Absurdo. eu sempre eu tenho uma opinião pessoal que, invariavelmente, o Brasil acaba seguindo os Estados Unidos de alguma forma. Demora um pouco para chegar ao que aconteceu lá aqui. Mas eu acredito que a gente vá ver, ao longo do tempo, as pessoas começando a investir mais. Acho que é por esse trabalho de educação financeira Total, que tem sido total, feito, acho que é importante disso. Só que tem muitos desafios, né, que é o que você total. acabou de comentar. Se você, pela experiência que você tem, assim, se você fosse citar um desafio que sim, que você vê nas pessoas hoje, para elas começarem a investir, qual que você acha que é? A falta de conhecimento, a falta de poupança, Não, sei lá, psicologia, comportamento. entendi. Você ter grana é totalmente comportamento, não é uma coisa numérica. Todo mundo fala assim: "Ah, mas eu ganho pouco". Uhum, Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma dona Neuza, a moça que às vezes arruma a barra da calça, na costureira, uhum, tal. Sou cliente dela, sei lá, uns 20 anos. Ela nunca tá endividada, ela nunca tá sem grana. Por quê? Porque ela mantém tudo ali em ordem, em dia, e todo mês ela separa uma grana. uhum, Todo mês eu conheço gente que ganha R$ 150.000 por mês e vive endividada, verdade. devendo pra todo mundo, inclusive deve pra mim. E eu conheço gente que ganha 2 salários mínimos e tem dinheiro guardado. Então, a vida financeira é feita de psicologia pura, de comportamento. Se você tiver o hábito, desde a época que você ganha um salário mínimo, eu comecei ganhando R$ 470, eu era estagiário de um grande banco, eu ganhava R$ 470 e eu guardava 50 todo mês. Uhum. Todo mês eu guardava cinquentinha. Até o gerente até me enfiou lá um título de capitalização, na época eu não entendia, Uhum. tomei um golpe. Mas Um enfim, nabo, né. também o famoso nabo que a gente fala no Foda. mercado financeiro. Uhum. Mas eu tinha o hábito de guardar. Pô, aí fui ganhando R$ 1.000, fui ganhando 2, fui crescendo, então pra mim ficou muito mais fácil guardar dinheiro, porque eu sempre tive o hábito de guardar. De poupar, né. Agora, se você ali, você ganha 2, aí você tem um padrão de vida de 2, aí você ganha 4, fala: "Pô, ganhei mais, eu preciso aproveitar a minha vida, vou ter padrão de 4, ganho 8". Então assim, não tem fim, por isso que tem gente que ganha ali 100, R$ 150.000 e vive endividada, né. Então o principal, se eu falasse assim: "Fabrício, tem um único ensinamento que você precisa incutir na cabeça de todo brasileiro que vai mudar a vida financeira dessas pessoas. O primeiro dinheiro que entra no mês, a gente separa e investe. Mesmo que você não saiba investir, você pode até colocar na poupança, que é uma porcaria, como todo mundo já sabe, mas mesmo que você não saiba investir, se Pelo você menos você tá se fazendo alguma você coisa. fizer isso, você vai ter uma vida financeira tranquila.
E tem uma coisa que eu gosto de falar, né? Uhum. INSS, já ouviu falar? Sim, Sabe claro. o que significa, né? A gente tem que parte do salário vai para o INSS automático, né. Isso não se sustenta. Exato, INSS. também Por concordo. quê? Quem está trabalhando paga quem está aposentado. Só que as pessoas cada vez têm menos filhos, né? Agora a galera é pai de pet, né? É, tem Enfim, essa então tem porra, cada vez menos filhos né, e as pessoas vivem cada vez mais. Eu verdade. cito o caso, por exemplo, do meu avô. Meu avô se aposentou com acho que 54 anos, Uhum. 50 e poucos. Meu avô viveu até os 103. Caraca. Ou seja, ele foi bancado, tudo bem que era uma mixaria, né, sei lá, era um salário mínimo, enfim, ou 2, alguma coisa assim, mas 50 anos meu avô recebeu um dinheiro do governo. Então alguém pagou essa conta. Então o que que vai acontecer? Daqui uns anos vai ter que ter uma nova reforma da previdência, porque a expectativa de vida vai lá para 90 anos. Então não dá para contar com o INSS. Ou a galera, realmente faz a sua Verdade. própria previdência, não é previdência privada, previdência no sentido de guardar a grana, ou vai passar perrengue, né, na terceira É idade. verdade, Infelizmente é concordo. isso que vai acontecer. Não, e eu acho que tem alguns estudos já que mostravam que se você pegasse o dinheiro máximo do teto que você contribui para o INSS e investisse por conta própria, e aí esse estudo era feito com base em algumas ações, mas não precisa ser Aham. necessariamente ações. Ser Você CDI conseguir mesmo. você conseguiria se aposentar lá no futuro com mais grana do que o INSS te Total. geraria. Isso se gerar, né, se não Se quebrar como você gerar, está falando. exatamente, se não quebrar. Exato, E exato. detalhe que se você guardasse toda essa grana e você viesse a falecer, essa grana iria para outra pessoa. É INSS, se você verdade. morrer, morreu, Morreu, é acabou, já era. verdade. Aquele dinheiro que você todo que você Pior que é contribuiu verdade, né. foi pro saco. Eu sei porque, ó, aí é da parte eu estava falando do meu avô, da parte da família da minha mãe. Da parte da família do meu pai, o meu avô lutou na Revolução de 32, lembra? Caraca, Constitucionalista, que eu para não lembro, mas separar eu aprendi na lembra escola. assim de estudar, né, eu Sim, também sim, não sim, era sim, sim. nascido nessa Tô época. brincando. E o MMDC, lembra? Uhum. E aí ele tinha direito a uma aposentadoria por ter participado de uma guerra, de uma revolução, enfim, tinha direito a uma aposentadoria. Minha avó ficou lutando por isso durante décadas. E aí, quando ela começou a receber, no segundo mês que ela recebeu, ela veio a falecer, perdeu. Já era, Então caraca. é a diferença de você. Agora, se ela tivesse construído um patrimônio, claro que isso não dependia dela, porque era uma situação específica. Mas tô falando no caso do INSS, se você consegue construir o seu patrimônio, aquele patrimônio é seu. É, Se amanhã ou depois você vier a faltar, seu filho vai ter, sua esposa, seu marido ali vão ficar com aquele patrimônio. INSS não. Você contribuiu a vida inteira, Deus me livre, 2 anos depois que você começou a se aposentou, você bate as botas, tchau, é verdade. ficou a contribuição para o governo.